Oi, gente, tudo bem com vocês? Ótima tarde a vocês que estão chegando aqui no nosso programa. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela companhia. Olha só, hoje tem artesanato aqui no nosso programa. Nós vamos aprender a fazer uma linda bolsa de crochê. E tem um bate-papo super importante sobre coloração pessoal. Você sabe o que é isso? E sabe por que é importante a gente descobrir a nossa paleta de cores? Vamos descobrir tudo sobre esse tema aqui no nosso programa a partir desse momento. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, você já pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886, 3337-5886. Esse é o número do nosso WhatsApp para que você possa fazer as suas perguntas, interagir com a gente, com os nossos convidados do dia. Participe do nosso programa. Eu sempre lembro que você também pode assistir ao nosso programa lá no site hittv.com.br. Tá aparecendo aí na sua tela. E você também deve seguir a gente nas redes sociais. Fica esse convite. Siga a Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. Bora começar falando de moda, de estilo, de coloração pessoal. Quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é a Val Túlio, que é consultora de moda e estilo. Tudo bem, Val? Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Clara. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer todo nosso, Val, de te receber aqui novamente hoje para falar desse tema que eu não sei, vou falar por mim, tá? Mas eu acredito que nem todo mundo conhece. Eu mesma, não faz tanto tempo que eu ouço falar sobre coloração pessoal. Uns 2 anos, talvez, é isso que... É esse mais ou menos o tempo que eu ouvi pela primeira vez? Existe há mais tempo, mas realmente, assim, deu um boom, vamos dizer assim, nos últimos anos. Né? Vamos falar assim, de 5 anos para cá, cada vez mais, né? Sim. 5, 4, 3, 2 anos, assim, muita procura pelo serviço, tanto no Brasil quanto fora do Brasil também. E foi crescendo, então? Muito. E aí, descobriu-se, então... É uma ciência, né? A gente pode dizer que é uma ciência? É um método, é uma técnica, sim. Realmente, eu falo assim, a coloração pessoal não tem achismo. Né? Então, tem gente que chega pra mim e fala assim, Val, olha pra mim, que cor que você acha que eu sou? Que paleta que eu sou? Não dá pra saber. Realmente, precisa de um teste, técnica, várias condições específicas pra gente ter o resultado correto. É isso aí, faz toda a diferença mesmo, né? Eu não tinha muito essa noção, não, de que iluminava tanto, né? O rosto ali da pessoa, a pele, disfarça imperfeições. É uma beleza, minha gente, coloração pessoal. Exatamente. Vamos entender, então, Perfeito. Mostrando as imagens, pode ser? A gente trouxe aqui, na verdade, os tecidos para a gente falar um pouquinho dessa questão de como é feito a avaliação. Vamos lá, né? então? Então, o que acontece? Quando a cliente marca comigo o teste para fazer no meu escritório, então eu preciso que seja sempre no período da manhã, né, com a melhor luz natural, eu preciso da claridade, precisa estar sem maquiagem, sem protetor solar com cor, com a pele bem limpinha, né, e não pode ter justamente essa luz artificial, né? Toda luz artificial, ou de dispositivo eletrônico, ou de ambiente, ela pode amarelar demais a característica da temperatura do seu subtom de pele ou esbranquiçar demais. Até tinha um monte de gente aqui na TV que falou assim, ai, eu quero participar, me chama de modelo, fala pra ela fazer a minha coloração pessoal, mas infelizmente aqui dentro do estúdio cheio de luzes, não tem como fazer, né? Não tem como fazer. Por isso, ao invés de imagens, eu trouxe os tecidos para poder mostrar como que é feito mais ou menos, né, ali ter uma ideia no escritório. Que a gente vai passando os tecidos na frente e aí eu vou explicando essas características. Então, se a cliente, ela tem o cabelo tingido ou com luzes, alguma coisa desde a raiz, a gente isola com essa faixinha, né? Então, a gente isola a cor do cabelo. Quando às vezes tem luzes, por exemplo, só nas pontas e a raiz é natural, a gente deixa aparecendo só a raiz. Ou se tem o cabelo todo natural, a gente avalia com o cabelo natural todo. Isso sem prejuízo de precisar isolar o cabelo. Por quê? O clima interfere também? O clima? Não. Num dia nublado, dá pra você fazer a avaliação? Mesmo chovendo, dá pra fazer, porque eu só preciso da luminosidade, da claridade natural da manhã. Ok. Tá? E aí, a gente vai justamente
justamente entender as características que são as TIPs que a gente fala, de temperatura, intensidade e profundidade, de acordo com o seu subtom de pele, olhos, sobrancelha e cabelo, se tiver no natural. Por isso que é importante também a gente entender se a cliente tem alguma micropigmentação de lábios, de sobrancelha, para levar tudo isso em consideração. Tá. Né? E aí você trouxe aí vários tecidos. Quando uma cliente chega até você e fala, eu queria fazer uma consultoria, né, de imagem e estilo, o primeiro passo é a coloração? Perfeito. Sempre o primeiro passo é a coloração pessoal. Tá. A partir daí, a gente desenvolve o trabalho de consultoria completa, com avaliação de biotipo, avaliação de estilo, a imagem que deseja ser transmitida, que deseja ser trabalhada, detox do guarda-roupa, personal shopping, montagem de looks e por aí. E assim segue. É serviço completo, minha Serviço gente. completo A pessoa também. realmente ela passa por uma transformação. Exato. E em seguida a gente coloca esse tecido aqui na frente da roupa da pessoa, amarra, para Tá. isolar a cor que a cliente chegou no escritório. Por que cinza? Porque cinza, aqui nesse caso, ele leva uma cor neutra, mas na verdade para minimizar qualquer cor que a cliente esteja, mas na verdade a gente vai passar os tecidos na frente dela. Então, de Aham. qualquer forma, esse tecido acaba meio que sendo inutilizado. Tá. Mas a gente coloca para não ter muita interferência. Poderia ser qualquer outro, assim como, por exemplo, preto, ou branco ou bege? Então, na verdade, o preto e o branco, a gente vai até falar depois, a gente nem considera cores, porque se a gente for para a parte técnica da coisa, eles seriam acromáticos, Aham. né, os sem cores. Tanto é que é o que é a parte mais difícil, às vezes, de cliente entender, que o preto e o branco, eles não estão em todas as cartelas. E como é que as clientes falam assim, nossa, Val, mas eu não posso usar preto? Pode. A gente vai falar disso também, como dar uma driblada ali na cartela, porque é muito importante você usar também as cores que você gosta. Um dia desses a gente fez uma brincadeira aqui na TV, né? Uhum. Fez ali, tinha um aplicativo, alguma coisa assim, que trazia uma cartela de cores da gente, né? Uhum. E aí veio ali a minha cartela de cores, né? Eu participei, né? Eu quis fazer ali a brincadeira. E aí a primeira cor da minha cartela era branco. Uhum. Mas aí eu achei que não tivesse cor, eu achei que começasse na segunda cor. Depois, no dia seguinte, eu tava com uma camisa branca e aí a colega fez assim: nossa, essa é a primeira cor da sua cartela, né? Por isso que iluminou tanto o seu rosto, né? Chamou tanta atenção. Eu falei, lógico que não, nem tinha branco na minha cartela. E era a primeira cor mesmo, mas eu achei que começasse na segunda. Porque eu achei que branco não entrasse. Não, o branco, ele não entra, na verdade, o branco e o preto, eles não entram em todas as cartelas, eles entram em algumas cartelas, Aham. né? Porque, na verdade, a gente não considera justamente assim cores, eles Aham. seriam os acromáticos. Porque quando a gente fala do branco, o branco puro, vamos dizer assim, ele seria o branco frio. O branco quente, ele seria o off-white. Né? Então, o que acontece? Num círculo de cores, por exemplo, o branco, ele absorve todas as cores, né? Ele reflete todas as cores, ele reflete a luz. E o preto, ele absorve todas as cores, ele absorve a luz. Então, eles não estão em todas as cartelas. Agora, em todas as cartelas, a gente vai ter variações de vermelhos, roxos, azuis, esverdeados, todas essas, amarelados. Só que o que difere elas são as TIPs, como eu falei. Temperatura, intensidade e profundidade de cada uma dessas cores. Então, quer dizer, de repente, eu amo vermelho, mas ele não está na minha paleta, mas deve ter algum outro tom de vermelho que esteja isso, né? Perfeito, exatamente. Então, Tá. a gente vai ter o vermelho mais quente, o vermelho mais frio, o vermelho mais brilhante, mais intenso, o vermelho mais suave, o opaco, né? Então, o vermelho mais claro, vamos dizer assim, o vermelho mais escuro. Então, tem essas características que vão determinando as características das cores mesmo, né? Das cartelas. Então, calma, né, minha gente? Não precisa se preocupar que você não vai ter que mudar a sua cor predileta, não é isso? Exatamente, exatamente. Seguindo, Val. Esse daqui, então, é o primeiro tecido que a gente passa na frente da cliente, que é um tecido de contraste. Por que a gente usa o tecido de contraste? Nesse momento, eu vou fazer uma foto, sim, da cliente, vou tirar a saturação dessa foto, passá-la para o preto e branco e entender a diferença de contraste dela, da característica da beleza natural, entre o subtom de pele, olhos, sobrancelha e cabelo. Então, a gente tem baixo contraste, médio contraste e alto contraste. Mas, Val, onde que a gente usa essa característica de contraste? Em estampas, por exemplo.
Então, vamos imaginar assim, uma mulher de alto contraste, uma pele muito clarinha, um cabelo muito preto. Uma estampa de alto contraste, preto e branco. Então, ela vai segurar bem essa estampa de alto contraste, porque reflete a mesma beleza de alto contraste natural dela, percebe? Então, dessa forma, a gente usa o contraste também a nosso favor. Agora, vamos imaginar uma mulher de baixo contraste, com as cores muito próximas entre si, pele, olhos, sobrancelha e cabelo. Usar uma roupa de alto contraste vai dar a impressão que aquela roupa chegou antes. Não segura o look. Chama muita atenção. Chama muita atenção, tem alguma coisa ali que perde destoa, elegância. que diverge. Percebe? Então, esse é o primeiro tecido que a gente passa levando em consideração esses contrastes. Legal. Tá. Depois, a gente tem uma estampa aí. A gente tem aqui as estampas, mas as estampas, eu sempre falo, tem cliente às vezes que chega no meu escritório e fala, Val, eu odeio estampa. Eu falo, não precisa ficar preocupado, isso é só um material de estudo. Então, aqui são as estampas relacionadas ao contraste colorido. Tá. Então, aqui a gente tem uma estampa de baixo contraste claro, onde a gente tem baixo contraste claro desse lado quente e desse lado frio. Então, no momento da avaliação, a cliente vai passar primeiro um lado e depois o outro, tá? Então, as cores são próximas entre si, todas no tom mais claro. E é incrível, porque quando a gente vê o vídeo, a gente vê a diferença no rosto da pessoa. Fica muito diferente. É incrível. Aqui o de alto contraste, como eu falei, né? Onde você tem o preto e o mais clarinho. Então, esse lado quente, esse frio. Mesma situação. O que determina quente e frio? Aí, o que acontece? Toda cor saturada, quando ela é quente, ela vai sempre levar mais amarelo no matiz e toda cor fria sempre vai levar mais azul no matiz. Então, isso, obviamente, é muito difícil para quando a gente é leigo conseguir entender o que é uma cor mais quente ou uma cor mais fria. Para a gente conseguir identificar isso, por exemplo, num momento de compra, num momento de loja, para entender. Então, quando você recebe a sua cartelinha de coloração pessoal, você já tem ali absolutamente todas as cores que funcionam a seu favor. Então, é só você bater ali e você tem o resultado sempre na sua mão. Mas a pessoa consegue fazer, nesse momento, algum tipo de exercício em casa que ela possa identificar sozinha? Pelo menos um pouco ali do que seria, do que faria parte dessa cartela dela? O que da cartela dela não dá para ser feito, porque precisa passar com a avaliação com todos os tecidos, né? Então, ter esse conhecimento de avaliação, porque é uma combinação de resultados, aonde essa combinação vai determinar uma das 12 cartelas que existem, né? Então, são 12 cartelas. São 12 cartelas, Isso. cada uma delas com quantas cores aproximadamente? Elas são divididas, cada uma, são 4 estações do ano, né? Mas tem muitas cores, 30 cores, talvez. Tá. Muitas cores. As pessoas às vezes ficam com um pouco de medo e falam, ai, vai ter poucas cores. Vai Não. me limitar tanto Tem na vida. muitas cores, né? Então, a gente tem as 4 estações do ano, que são as cartelas, primavera, verão, outono, inverno. Cada uma delas subdivididas em 3 categorias, que são essas tipos que eu falei, temperatura, intensidade e profundidade. Onde uma dessas 3 características vai ser a predominante, a que vai falar mais alto, que vai realçar mais a sua beleza. Então, é ela que vai determinar qual vai ser a sua cartela. Por exemplo, a gente tem outono suave, outono quente, outono escuro. Inverno frio, inverno brilhante, inverno escuro. E assim por diante. Aí formam as 12 Isso. com as 4 estações do ano. Exatamente. Próximo. Aqui a gente continuando com os contrastes. Então, aqui a gente tem um de médio contraste. Então, as cores levemente próximas entre si. Lado quente, lado frio, tá? E aqui a gente tem um baixo contraste escuro. Então, que são as cores também próximas entre si, todas mais na tonalidade escura. Esse lado quente, esse frio. Então, até esse momento, a gente estudou o contraste da cliente. Tá. O próximo passo dos próximos tecidos são as tips. Temperatura, intensidade e profundidade. Você disse que na primeira passagem ali do tecido, você tira uma foto. Isso. Em todas você tira uma foto? Eu particularmente, eu acabo tirando essa foto, porque depois, só para eu lembrar a ordem que foram passados os tecidos, porque depois eu sigo um script para chegar no resultado final da cliente. Mas o que importa é que ali, presencialmente, eu tô vendo essa cliente na luz natural,
sem maquiagem, sem protetor solar, né? Então, tudo isso com os tecidos na frente. E com um espelho na frente dela também. E com o espelho, muitas vezes, se ela quer segurar, e se é ela quer se impressionante, ver. elas se impressionam. Nossa, eu muito. nunca fiz, tá, gente? Eu nunca fiz coloração pessoal ainda. Olha, já fica aqui o convite, então, pra você ir lá no meu escritório fazer comigo. Ainda não fiz. Mas eu imagino que a pessoa ali pessoalmente, né, se olhando no espelho, na hora que você tá fazendo, ela deve ficar muito impressionada, não é? É muito curioso. Porque é incrível. É muito curioso. E é algo que passa tão batido no nosso dia a dia, né? A gente se veste tão no piloto automático que isso passa desapercebido, né? No dia a dia. Agora, então, próximo passo. Esse daqui, que seria a primeira dupla, né? Que a gente passa, que é o tecido, o claro. Esse daqui, né? Então, que é o de profundidade, que a gente vai passar, que a gente vai entender se é o claro, que favorece mais essa cliente, ou se é o tecido escuro. Então, nos dois tecidos aqui, a gente está avaliando a profundidade da beleza dessa cliente. Tá. Né? Então, o P das tips, vamos falar assim. Agora aqui, essa duplinha, a gente avalia o I das tips, que seria de intensidade, né? Tá. Então, esse primeiro que a gente vai passar na frente da cliente, que é o contrário do intenso, que é o suave, para ver o que favorece na beleza dela, né? Então, o suave, aqui ele significa o opaco, o contrário de brilhante. Não é o opaco, o suave tom pastel, né? Então, é o opaco ao contrário do brilhante. Então, por exemplo, o que vai te favorecer mais? Uma maquiagem mais glow ou uma maquiagem mais mate? Né? Acessórios mais polidos ou mais foscos? Porque quando a gente está falando de coloração pessoal, não é só roupa. Exato. São os acessórios, até mesmo brincos, colares, tudo isso. Tudo, absolutamente tudo que envolve da nossa cintura para cima, próximo do nosso rosto. Cabelo, maquiagem, acessórios, echarpes, lenços. Então, tudo isso influencia. E na nossa cartela, quando a gente recebe, vem com todas essas características. Tá. Então, as cores todas que vêm para você usar, seja nos acessórios, hoje em dia a gente tem muito acessório de resina, de acrílico, para armação de óculos, inclusive. Sim. Então, dá para brincar à vontade. Uma coisa que eu sempre prezo muito é falar que a coloração pessoal, a sua cartela, é para te abrir um leque de possibilidades, não é para te limitar, né? Não é para... Limitações já basta as que nós temos. Né? E esse daqui, que é o brilhante, que é o intenso, né? Esse brilha mesmo. Esse brilha mesmo. Então, o que vai te favorecer? Né? Peças mais brilhantes, mais polidas, próximas do rosto, ou mais opacas, ou uma maquiagem mais mate, por exemplo. Em questão de brilho, ai, Val, eu adoro brilho, mas de repente o brilho não me favorece tanto. Ao invés de pegar um paetê com brilho, eu vou pegar um paetê mais fosco, por exemplo, uma opção. Você vai poder usar o paetê, mas Exato. cuidado com a tonalidade. Exatamente. E os últimos dois é o T das tips, de temperatura, né? Então, que esse é o de subtom frio, que a gente vai entender a temperatura, né, dessa pele, dessa cliente. Então, o de subtom frio. E esse quente. O de subtom quente. Até esse ano aqui, a gente tinha como... Ainda tem, né, acredito. Como cor do ano, o marrom. Aí eu tô vendo ali vários tons de marrons, né? Aí já aconteceu de vir alguém, né, alguma consultora de moda, personal stylist aqui no nosso programa, para falar sobre essa cor do momento, né? Para todo mundo tem algum tom de marrom. Tem algum tom de marrom, perfeito. Porque às vezes a pessoa fala assim, o marrom é a cor do ano, mas eu não combino com marrom. Todo mundo vai combinar com algum tom. Todo mundo vai ter algum tom na sua cartela. Então, qual é o melhor tom desse próximo, que seja próximo do marrom para você, né? Então, pode ser, a gente tem marrom mais frio, a gente tem marrom mais quente, né? Então, tudo isso também a gente precisa levar em consideração. Mas é isso que vai diferenciar, porque quando a gente coloca nesses elementos próximos do nosso rosto as nossas características de beleza natural, de temperatura, intensidade e profundidade, é justamente onde a gente vai minimizar melasma, bigode chinês, linhas de expressão, parece que jogou um flash no seu rosto, né? Deixa a pele com mais viço, com um ar mais saudável, de que você dormiu bem. E quando a gente não usa essas características ao nosso favor,
usa cores diferentes da nossa beleza natural, é quando causa um ruído de imagem e vai deixar a gente mais apática, com as olheiras mais profundas. Então, tudo isso acaba realçando a nossa beleza ou não. É isso, ainda que você tenha dormido bem, se usar uma cor que não está ali na sua paleta, né? Exatamente. Pode ser que pareça que você não teve aquela noite agradável de sono. Vamos tirar essa prova, então? A gente tem um vídeo que a gente pegou lá no seu site. Ah, que maravilha! valtuli.com.br, certo? E aí a gente mostra, né? Lá tem esse vídeo que mostra justamente... aquelas cores que não valorizam a sua cliente e as cores que valorizam. E faz muita diferença, gente. Prestem atenção no rosto. Vamos colocar o vídeo no ar, por favor? Olha lá. Isso, perfeito. Olha isso. Essas são cores que não valorizam, né? A gente vê bastante marcas ali no rosto dela, certo? Certo. Gente, presta atenção no rosto. Olha isso. Parece que mudou a luz do ambiente. É incrível, é incrível. E não foi nada, você simplesmente trocou o tecido. Trocou a cor, Exatamente. A nossa colega, a produtora Tainá, ela olhou esse vídeo, ela falou, não, gente, é edição. Não, foi feito nos stories ali, na verdade, né? Ela falou, não, é edição. Não é edição. É muito... É o poder da coloração pessoal, não é isso? É verdade. E ali ela tava com espelho, tinha as duas coisas, né? Tinha o espelho na frente dela, mas segurando também o celular, né? Embora eu falo assim, mesmo assim, eu não gosto da luz do dispositivo eletrônico, né? Mas mesmo assim é algo que a gente consegue perceber e isso, assim, a olho nu é muito gratificante quando você vê ali na frente a cliente, nossa, que bacana, parece que fez mágica, né? É isso aí, mas aí a pessoa descobre, né, a coloração pessoal dela. Ela fala, bacana, agora a minha coloração pessoal é essa daqui, eu vou investir nessa coloração pessoal, mas isso não quer dizer que ela tem que jogar fora ou dar para alguém todas as roupas das outras cores que ela tem ali no guarda-roupa dela, né? Exato. Eu sempre falo isso justamente para nunca chegar em casa e falar, ai, não, isso não tá na minha paleta, vou sair tirando tudo do armário. Inclusive, quando eu estou na casa da cliente, eu jamais sugiro tirar alguma peça somente por causa de cor, né? Porque a gente tem que avaliar tecido, biotipo, o que favorece. Às vezes é uma peça que a pessoa ganhou, comprou de viagem, tem um carinho especial, tudo isso a gente leva em consideração, né? O nosso guarda-roupa é uma extensão da nossa vida, da nossa alma, a gente carrega muitas coisas ali. Então, é muito importante ter esse carinho. O que vai acontecer? A cartela, como ela é muito completa e ela também vem falando sobre as cores de maquiagem que mais vão te favorecer, existem maneiras de você equilibrar. Quando você gostar de alguma cor e você tiver alguma cor que não está na sua cartela e você quer usar, você coloca essa cor e você pode, de repente, colocar ou um blazer, ou uma jaqueta, uma parca, uma terceira peça por cima, na cor da sua cartela, para minimizar esse impacto com o seu rosto. Colocar acessórios na cor da sua cartela, que vão também minimizar esse impacto. Carregar um pouquinho mais na maquiagem, nas cores corretas da sua cartela, para minimizar o que vai, de repente, realçaria né? O que, de repente, vai realçar de olheiras e tal, então, para disfarçar um pouquinho mais. Então, eu falo assim, o conhecimento é libertador. O problema é quando você não sabe o que você está fazendo. Quando você tem o conhecimento, você tem ali o livre arbítrio para você escolher e tem as ferramentas, né? Para você conseguir trabalhar e equilibrar ali a beleza da melhor forma. Que é o caso, então, do preto, né? Isso. Todo mundo usa preto, né, gente? É difícil você encontrar alguém que não goste, né, de usar as peças pretas. Por exemplo, ali na brincadeira que a gente fez, estava falando que o branco seria ali a primeira cor da minha coloração pessoal. Não acreditei muito que é um aplicativo de internet e tal, mas vamos supor que fosse, né? Eu não vou ficar usando toda hora branco. Eu detesto usar branco. A gente mal coloca, já tá suja a roupa. Exatamente. Não dá. Então, naturalmente, na cartela de cores, vão ter cores que você gosta e cores que você não gosta. E tá tudo certo e é legítimo, né? Porque justamente a gente consegue ali trabalhar, que é muito importante, o fato ali da psicologia das cores. Não adianta nada ter uma cor que valoriza a sua beleza pessoal, mas que você não se sente bem em usar, ou vice-versa.
Então, isso é muito importante. Por isso que eu falo, a cartela ela tem que ser um leque de possibilidades, né? Então, às vezes, a gente fica muito na mesmice. E tanto é que existem pesquisas que apontam, de fato, que a gente usa de 20% a 30% somente do nosso guarda-roupa. Sim. Né? E que a gente tende a usar sempre mais do mesmo e comprar mais do mesmo. Então, quando você tem esse conhecimento e a cartela, muitas vezes você vai acabar, às vezes, entrando numa loja, uma loja grande de departamento e vendo ali alguma cor que você naturalmente não provaria e sabendo que vai te favorecer, você vai falar, poxa vida, deixa eu provar. Pode ser até que você não goste, tá tudo bem. Mas, de repente, ali te chama a atenção para você fazer um teste. Mas as cores chamam a atenção mesmo, né? É. E aí, pra gente montar ali um guarda-roupa mais neutro, a gente opta por cores mais neutras, ainda que não estejam na nossa cartela ou não? Muitas vezes acontece isso. Não é? Mas o bom é que na cartela também sempre vem uma paleta de neutros e nudes da sua cartela. Tá. Então, E aí você assim investe vai ser. nessas cores. Se você não quiser cores tão coloridas, você pode investir nessas Pra não cores marcar também. tanto, sabe? Sim. E usar mais as mesmas peças. Sim. Como é que você lida com isso no dia a dia, na consultoria, na hora que você vai às compras com a sua cliente, ela fala assim, olha, eu não vou ter como investir em tantas peças agora, mas eu gostaria daquelas peças-chave para ter ali no meu dia a dia, mas investindo nas cores mais neutras, para usar mais, mas é claro, investindo também em algumas cores que estejam ali na minha Coloridas. coloração. Sim. Não, isso é perfeito. Eu adoro muito trabalhar com cores. E tem uma outra coisa quando a gente chega nesse ponto da consultoria, que é o círculo cromático, onde eu levo para ele ideias de combinações, que eu brinco que é o milagre da multiplicação de looks, onde você vai pegar uma peça colorida, e isso eu vou fazer com ela, vou fazer para ela, dentro do guarda-roupa dela. Vamos supor, a gente vai pegar uma blusa pink, e ao invés do que naturalmente uma pessoa só combinaria com uma calça jeans, branco, preto, nude, só no básico, a gente vai misturar esse pink com vermelho, com laranja, com roxo, com verde, e eu vou mostrar para ela como que isso funciona dentro do círculo cromático com uma harmonização de cores. Então, ela vai conseguir multiplicar os looks coloridos, sim, de uma maneira abrangente que vai parecer que ela ganhou um guarda-roupa novo, mesmo com peças coloridas, só que sempre fazendo combinações diferentes. Muito bacana, né? O trabalho aqui da Val, gente, com certeza todo mundo gostaria de passar por uma consultoria como essa, né? Porque faz toda a diferença na nossa vida. Quem nunca ouviu dizer que a primeira impressão é a que fica? Perfeito. Não é? É verdade. Então, acho que quando a gente vai numa entrevista de emprego, quando a gente vai a um evento diferente, né? Essa primeira impressão que a gente passa, ela diz muito sobre nós. Eu acho que eu vi uma postagem sua falando, né? Não basta ser, tem que parecer. Perfeito, É isso? Isso mesmo, isso mesmo. Não basta ser competente, você precisa parecer competente. Então, muitas vezes ali, né, realmente o nosso cérebro leva aproximadamente de 5 a 6 segundos para a gente formar uma primeira impressão daquela pessoa. E, normalmente, a gente não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então, naquele momento, ou as portas podem se abrir para você como uma oportunidade ou se fecharem. Naturalmente, o que você tem para falar, do quanto você é competente, etc. Se a sua primeira impressão, a sua imagem não definir isso como tal, as pessoas que estiverem à sua volta, muito provavelmente não vão estar tão abertas a ouvir o que você tem a dizer, porque você ali naquele primeiro momento, você não passou talvez tanta credibilidade, autoridade no assunto e por aí vai. Então, principalmente quando a gente está pensando em crescimento profissional, em passar essa boa impressão, a gente tem que prestar muita atenção naquilo que a gente vai vestir, nos acessórios que vamos usar, até no cabelo ali, para ver se precisa de algum retoque, né? Na sobrancelha, as unhas, tudo importa? Tudo importa. Eu falo que é um conjunto de informações para a gente chegar numa imagem pessoal. Nenhum elemento, ele dita nada sozinho. Né? Nada fala, nada conversa ali absolutamente com uma informação única, uma informação isolada. É um conjunto de informações. Então, tudo isso define linhas, né? Então, cortes, modelagem, cores, tecido, textura, absolutamente cada coisa é contada. E eu falo, não tem o certo e o errado, mas existem comunicações diferentes.
o que você quer comunicar. Está sendo de forma assertiva, planejada, estratégica, porque às vezes quando você não sabe, você quer comunicar uma coisa, mas você, sem querer, você está indo para outro lado. Você está comunicando algo completamente divergente da sua intenção. E isso precisa ser intencional, precisa se vestir de maneira intencional. Inclusive, eu vi uma outra frase sua que diz: não se vista de acordo com o cargo que ocupa, mas com aquele que quer ocupar. Isso, perfeito. Não é? Exatamente. Então é isso mesmo, é você almejar, né? Aonde que você quer estar? Como que eu vou? Não basta só ter esse conhecimento. Justamente, às vezes é muito comum eu atender clientes no escritório que falam vários idiomas, preocupadas, pós-graduação, enfim, numa carreira assim brilhante, mas não consegue evoluir, não consegue prosperar tanto. E às vezes quando a gente faz essa lapidação de imagem, bum, é o que faltava. Porque a pessoa, ela ganha confiança. Ganha confiança, ganha autoestima. Eu procuro falar que quando você está se sentindo bem, seguro e confiante, você vai lá, você entrega tudo. Você fala com propriedade absolutamente tudo que você sabe. Mas você pode ter essa propriedade para falar, mas se você não está se sentindo seguro e confiante, você não consegue entregar tudo. A gente tem algumas perguntinhas que chegaram dos nossos telespectadores. Pergunta da Nani Marcondes. Obrigada, Nani, pela participação. Ela diz: olá, tenho receio de ousar nas cores. Como posso treinar o meu olhar para ter mais segurança? O olhar, na verdade, eu costumo falar assim, é realmente um exercício, né? Então, para você começar a fazer a combinação de cores, são coisas diferentes. O uso de cores, de combinação de cores, de looks, isso daí você pode fazer, que fica uma diquinha aqui, é você procurar o círculo cromático, tá, né? Então, o círculo cromático, se você jogar aí na internet, você consegue ver e ele vai conseguir te dar essas combinações de cores análogas, combinações de cores complementares, tríades de cores, então tudo isso você consegue ter. Agora, sobre a coloração pessoal, que vai favorecer mais a sua beleza natural, isso realmente só com teste. E não é porque a pessoa, ela tem ali na paleta de cores dela um vermelhão com um verdão, que as duas cores vão ficar bacanas juntas ali, né? Exato, exatamente. Então, tudo depende justamente como é que é a agenda dessa mulher, qual é a imagem que ela deseja transmitir, é mais comunicativa, é mais elegante, é mais sofisticada, aonde que ela trabalha. A gente não pode tratar a mesma pessoa que trabalha com algo completamente moderno e uma pessoa que ainda trabalha num ambiente extremamente tradicional. Então, são comunicações diferentes. Mais uma perguntinha, Nair Rangel. Obrigada, Nair, pela sua participação. Ela disse: sempre achei que o elegante era o neutro. Posso mesmo ser elegante misturando cores vibrantes, desde que façam parte da minha paleta? Com certeza. O que vai funcionar na elegância também? A gente tem o neutro muito como clássico, enfim, desde sempre, vamos dizer assim, né? Tem muita coisa que a gente ouve falar desde pequenininho, mas é possível sim você ser elegante, você estar elegante com uma roupa colorida. Então vamos pensar numa roupa colorida, só que numa alfaiataria. Por exemplo, num blazer, numa calça social, numa saia, numa camisa. Então, é o tipo de vai peça. depender da peça. É um conjunto de informações, de novo, não é a cor isolada, mas em qual peça, em qual tecido, como isso vai te favorecer. É isso aí. Veio mais uma perguntinha aqui. A Isabela Mendes pergunta o seguinte, não tem a ver com as cores, mas ela quer saber como montar looks que valorizem o tipo de corpo dela e a beleza natural. Ela disse que é baixa e magra. Obrigada, Isabela. O fato do corpo, do biotipo, a gente, o que acontece? Eu não sei qual que é o biotipo dela, mas existem 5 biotipos. Né? Então, a gente tem o biotipo ampulheta, que seria o corpinho violão, vamos dizer assim, que a gente tem medidas de ombro e quadril na mesma linha e cinturinha fina. A gente tem o retângulo, que seriam as linhas na mesma direção, então ombro, cintura e quadril, praticamente sem cintura. A gente tem o triângulo, que seriam os ombros mais estreitos do que o quadril. A gente tem o triângulo invertido, que são os ombros mais largos do que o quadril. E a gente tem o oval, onde a linha da cintura, ela ultrapassa a linha dos ombros. Então,
para se vestir de uma maneira que valorize o biotipo dela, primeiramente precisaria entender qual dos 5 biotipos que seria o dela. É isso, consultoria de imagem, minha gente, para transformar realmente a imagem, para que a gente se sinta melhor, né? Para que a gente se olhe no espelho e veja ali a nossa beleza natural valorizada, com cores, com peças, com acessórios. Quer saber mais? Entra lá no Instagram da Valtúlio, que é o @Valtúlio, com 2 L's, como você tá vendo aí na sua tela. Tem muita dica interessante lá. Saiba mais sobre ela, converse com ela, né, Val? Tá ali disponível também para responder perguntinhas? Com certeza, fico à disposição. Podem me mandar por inbox ali no Instagram também. Vai ser um prazer responder vocês. É isso aí. Obrigada, viu, pela sua participação, por trazer tanto conteúdo importante aí pra gente. Obrigada, eu que agradeço. E até uma próxima. Até. Agora nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com o artesanato aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, uma ótima tarde a você que está acompanhando a gente. Seja muito bem-vindo a quem está chegando agora. Obrigada pela sua companhia. Agora é hora de artesanato aqui no nosso programa. Roda a vinheta. Eliane Lima, artesã, é quem está aqui com a gente agora, que vai nos ensinar a fazer esses lindos trabalhos aqui. Vamos fazer essa bolsa de crochê. Verdade. Eli, muito bem-vinda. Eu não vou te beijar, porque eu estou começando a ficar com gripe. E eu tô sarando de uma, então realmente não dá. Ó, hoje a gente não vai ficar muito próxima. É verdade. Mas seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui, muito obrigada, muito obrigada. Boa tarde para vocês. Sejam bem-vindos também. Hoje a gente vai aprender uma bolsa muito legal com uma trama muito versátil. Muito bacana o seu trabalho. São vários os tipos de bolsa que ele faz. Sim. Sua especialidade ali? É minha especialidade, bolsas e acessórios. Tá. Eu faço colares também. Lindíssimo também. Obrigada. Sou professora de crochê e também de planejamento de marketing para a rede digital, né? Para quem quer aprender a trabalhar com artesanato. É isso aí, gente. Então temos muito a aprender com Eli hoje. Sim. Como eu disse, a bolsa que ela vai nos ensinar é essa vermelha aqui, que tá passando na sua tela. Clutchzaia. Como é que chama? Clutchzaia. Clutchzaia. Nossa, que Isso. chique. Nunca ouvi esse nome. Bonito, né? Bem bonito. E essa bolsa aqui a gente consegue fazer em quanto tempo, Eli? Então, essa bolsa, no máximo em 40 minutos você consegue fazer. Olha que Se beleza. você já tiver aí o nível intermediário, até para iniciante você demora um pouquinho mais, porque a gente precisa ter um pouco de atenção para fazer um trabalho muito bem feito, se você quer trabalhar com isso. Mas, para quem já tem o intermediário, consegue fazer. É isso aí. Mas para você que quer trabalhar com crochê, tem que prestar muita atenção nessa frase que eu vi lá no seu Instagram e eu achei muito legal. Estava escrito exatamente o seguinte: o crochê me ensinou que nem sempre o melhor caminho é o mais fácil. Isso mesmo. Às vezes é melhor desmanchar para fazer melhor. Por isso, não desista da caminhada. É isso mesmo, mas super frase de incentivo. E essa frase aí me veio na memória quando eu estava começando a produzir essas peças. Por quê? Porque essa aula que a gente vai aprender hoje, você não vai se ater somente a uma bolsa. Tá. Você pode fazer uma carteira com esse ponto, você pode fazer um lindo caminho de mesa com esse ponto. Então, você tem todo um aparato, uma cartela de oportunidades, né? N possibilidades, minha gente. Sim. Bora para a lista de materiais, então? Olha só, pessoal, o que a gente vai usar para fazer essa linda bolsa? Lista de materiais na tela. São 270 gramas de fio de malha, né? Isso de mesmo. 25 milímetros. Isso mesmo. 2 argolas articuladas de 18 milímetros. Um botão imantado. Tesoura, agulha de tapeceiro, fita métrica, cola de tecido e, claro, a agulha de crochê. Isso mesmo. Tem alguma numeração específica? Olha, alguma especificação? Então, eu trouxe 2 opções, porque é como eu estava conversando, né? Existem alguns estados do nosso país que não têm acessibilidade para material. Então, eu trouxe aqui 2 opções. Você pode trabalhar ou com fio de malha residual, ou você pode trabalhar com fio de malha premium.
Tá bom? Essas duas opções você consegue trabalhar e produzir a mesma peça. Tanto é que essa peça foi feita com fio de malha residual. Para quem vai trabalhar com crochê, que vai vender essa bolsa, você pode comprar, para economizar, um rolo desse de 1 quilo. Que é bem grandão, sim, dá pra fazer bastante coisa. Sim, você consegue fazer 2 bolsas dessa. E dá pra comprar pela internet também, dá né? Pra comprar se por acaso pela não estiver internet. perto de casa. Isso mesmo. Gente, a gente vai começar a fazer no sim, próximo bloco. Sim. Agora nós vamos a um breve intervalo. Depois você pega toda essa lista de materiais lá no nosso Instagram, @nossoprograma. Mas fique ligadinho, não sai daí não, que daqui a pouquinho a Eli vai ensinar a gente a fazer essa linda bolsa de crochê. Até já! Eu não vi ela dando sinal. Já estamos de volta com o nosso programa. Boa tarde a você que está chegando aqui com a gente agora. Estamos no momento do artesanato aqui no nosso programa, aprendendo a fazer esta linda peça que está aqui, uma bolsa feita de crochê. Quem vai ensinar a gente a partir de agora, se você está chegando agora, você não perdeu nenhum passo a passo, tá? Quem vai ensinar a gente a partir de agora é a Eliane Lima, artesã. Mais uma vez, bem-vinda, Eli. Obrigada, muito obrigada. Bora começar então, pra gente não perder tempo? Bora começar, porque eu quero depois todo mundo tirando foto e postando e nos marcando, né? É isso aí, gente. Então, já vou até vamos passar lá. aí pra você, ó, o Instagram da Eli é o Crocheli _ moderno. Crocheli _ moderno, como tá aparecendo aí na sua tela. Depois eu passo os outros contatos pro pessoal já ir conhecendo o seu trabalho. Se começar a fazer o trabalho com você agora, finalize e depois posta lá e marca Eli. Isso mesmo, tira a foto, mulher, porque eu quero ver. Eu Bora quero lá. ver. Bom, então vamos lá. Pra gente começar a clutchzaia, o que a gente vai fazer? Eu já deixei mais ou menos aqui para depois mostrar para vocês a foto, mas a gente vai começar a usar a fita métrica. A gente vai deixar mais ou menos sobrando 30 centímetros de fio, tá? Aqui eu tô usando o fio premium. Vou usar uma agulha de 5 milímetros. Normalmente na indicação do rolo do fio, eles pedem de 7, 8 milímetros. Mas eu costumo usar 5, já fica aí, já anota essa dica. Por quê? Porque o trabalho ele vai ficar mais estruturado. Então, com um fio, com uma agulha menor, o trabalho fica mais estruturado. Menor beleza? a linha, os fios ficam mais fechadinhos, é isso? Isso mesmo. Então, menor a agulha, né, na isso, verdade. menor a agulha, porque o que eu tô usando aqui é um fio de 25 milímetros. Tá. Se você for usar um fio residual ou um fio de 35 milímetros, aí você pode usar a indicação e de acordo também com a tensão do seu ponto, para você que já tem um nível intermediário, que já entende um pouco mais de crochê. Beleza? Bora lá. Então, vamos lá. Separamos aqui os 30 centímetros que a gente vai deixar pra gente poder arrematar o final da nossa peça. E a gente vai começar fazendo 22 correntinhas, tá? Dei a minha laçada inicial aqui e vou fazer 22 pontinhos, tá bom? Fico impressionada com a agilidade das crocheteiras, sabe? É porque a gente faz isso diariamente. É, muita agilidade. Sim. Então, a partir do momento que você vai pegando o jeito, fica tudo muito mais fácil, tá? Então, só pra gente concluir aqui, e se você, caso for usar um fio de 1 milímetro maior, eu vou colocar aqui a fita métrica para você ver quanto que vai dar aqui para você iniciar o seu trabalho. 19 centímetros, tá bom? Fizemos 19 centímetros. Fizemos 19 centímetros de correntinhas. Agora, a gente vai pegar e vamos aprender a fazer o ponto baixo duplo. Desculpa, meio ponto alto a gente vai fazer. Então, como que a gente vai começar? Ó? Vou fazer uma laçada na agulha. Vou pular 2 pontinhos e vou inserir aqui a agulha. Laço o fio, puxo para fora, vou ficar com 3 voltinhas aqui dentro da minha agulha. Pego o fio novamente, puxo, solto tudo. Aí a gente vai no próximo ponto de base, que é o da correntinha. Vamos dar uma laçada na nossa agulha
e vamos inserir aqui no ponto de base, puxo a laçada, fiquei com 3 laçadas, dou mais uma laçada, puxo tudo de uma vez. E assim a gente vai fazer em até toda... Isso, até o final a gente vai fazer dessa forma, tá? Nos 19 centímetros. Nos 19 centímetros. A gente trabalha com fio de malha premium, mas eu sempre gosto de dar essa esticadinha aqui no fio, para o fio ficar uniforme, para o seu trabalho ficar sempre apresentável, tá bom? Porque ele vem meio... ele vem... Sem esticar? Isso! Eu não sei nem falar o contrário. Ele vem da forma como é na fábrica. A própria máquina, ela vai enrolar de uma forma uniforme. Tá. Mas quando a gente vai fazer a trama, se você não tiver esse cuidado, e é uma dica que eu dou, o seu trabalho ele não vai ficar perfeito. Então, para você que comercializa crochê, a gente se apaixona pelos detalhes. E quem olha, quem gosta, o desejo que é despertado é exatamente quando você bate o olho na bolsa e fala, nossa, que bolsa capricho! linda! Entendeu? Então, é assim que tem que ser. Então, E a Eli, gente, é muito caprichosa. Obrigada, muito Olha obrigada. isso daqui. Se você olhar aqui cada um dos trabalhos que ela trouxe, para demonstrar que no nosso programa é um mais lindo que o outro. Sim, sim. Perfeito seu trabalho, Obrigada, Eli. muito obrigada, Quantos muito anos obrigada. já trabalhando com isso? Por incrível que pareça, vamos completar somente 3 anos. Tá brincando? Agora em agosto. Sim, Isso é sim. dom, né, menina? Olha, eu te Deus digo... te deu esse dom. Eu te digo que com a ajuda do Senhor, a gente faz coisas maravilhosas, não é verdade? Ele capacita. Sim, mas olha, eu vejo que nesses 3 anos eu me considero uma empreendedora de sucesso, porque comparado a pessoas que já têm 10 anos, já têm 15 anos, já têm uma longa estrada, eu conquistei muitas coisas e hoje eu consigo ter a minha renda fixa, auxiliar a minha mãe. Hoje eu moro com a minha mãe, que é cadeirante, então eu tenho essa limitação, né, geográfica. Então eu consigo ter aí esse sucesso com a minha renda financeira. Então isso fica uma dica para você que quer começar a trabalhar com crochê agora, com crochê moderno, para começar a trabalhar com isso, tá bom? Terminei aqui. De crochê, né? Isso mesmo. Terminei aqui aos meus 19 centímetros. O que eu vou fazer? Finalizei aqui, vou fazer 2 correntinhas. 2 correntinhas para a gente começar a nossa segunda carreira, tá? Vou fazer aqui mais uma carreira com vocês, para vocês conseguirem entender como que fica essa trama aqui, ó. Fica esse relevo, tá? Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou inserir a agulha aqui, ó, no centro do meu ponto, tá? Então, dei a laçada, insiro aqui no centro do ponto, dou outra laçada, fico com 3, laço novamente, puxo. Vou aqui pegando só a alcinha de trás, tá? Dou a laçada, puxo. E vou fazendo assim, ó, colocando a minha agulha na alcinha de trás, pro relevo acontecer, né? Na verdade, vai ser um ponto fantasia que vocês estão aprendendo aqui agora, tá bom? Esse é o nome do ponto, fantasia. É um ponto fantasia, né? A base do ponto é um ponto meio alto. Então, você vai fazendo o ponto, utilizando aqui só a laçada de trás, né? A gente fala a alcinha de trás, a gente insere a agulha de cima para baixo no centro do ponto, tá? E vai fazendo assim. E aí, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, a nossa peça já pronta, tá? Porque já é só terminada. ir repetindo esses pontos que você ensinou até agora. Isso mesmo, isso. Você vai fazer essa repetição, sempre virando, começando as carreiras, deixando aqui esse fio pra gente fazer o arremate. Então, aqui eu quero medir com vocês o quanto que você vai precisar fazer de subida, tá bom? Tá. Então, de subida aqui... Eu sempre gosto de mostrar em centímetros, porque você pode usar um barbante, você pode usar uma lã para testar, o que você tiver em casa, tá bom? Então, agora, aqui ficou 35 centímetros de altura. Tá, Aí, 19. aqui, por 19, beleza? Então, essa é a base para você fazer esta bolsa. Mas se você tiver um pouco fio em casa, você pode fazer uma carteira.
começando com correntinhas, com quantidade menor de correntinhas e fazendo uma carteira. Ah, Eli, mas o ponto é tão bonito que eu gostei e quero fazer uma coisa para minha casa. Então, você pode usar e fazer um centro de mesa para sua casa. Como esse, olha que lindo, gente. Esse daqui eu fiz com fio de malha sustentável, então fica muito bonito. Dá para usar como E é suplá. bem resistente, né? Sim, sim, bem resistente. Bem Para você que vai Vou tirar comercializar... esse daqui, ó, para o pessoal poder ver. ó. Olha que lindo, gente. Para você Ó, que vai... a planta, coisa Sim, mais linda. Lindo, lindo. E reutilizável. Lata, que era uma lata de leite. A gente reutiliza, porque eu tenho esse foco, né, no meio ambiente. Porque a gente também tem que pensar na sustentabilidade, Artesão. né? É tudo assim, menina. É É isso incrível. Tem mesmo. muito que ensinar para todos nós. Sim, sim. E esse é um dos meus focos, tá? Então você pode utilizar esse ponto como base, essa trama, para você fazer várias coisas na sua casa, tá bom? Então Bora vamos fechar? voltar aqui, vamos fechar. Aqui eu já deixei o botão imantado já no local certinho. E aí o que a gente vai fazer aqui? Se você tiver alguma dúvida na hora de você fechar, eu vou mostrar para você agora os centímetros que vai dar a profundidade para a sua clutch. Você vai ter 12 centímetros de profundidade a partir do momento que você faz isso daqui. Tá. Que você vai fechar, tá bom? Aí você vai usar a argola articulada, como tá ali na bolsa. Pode colocar a corrente da cor que você quiser. Se você quiser colocar, até fazer uma corrente de crochê, você pode fazer uma corrente de crochê, uma alça de crochê, ou usar a bolsa como uma carteira mesmo, como essas clutches que estão aqui, para vocês conseguirem ter mais ou menos uma noção, tá bom? Sem as argolas, né? Sem as argolas. Por que eu sempre falo sobre a argola articulada, que é uma argola removível? Porque a cliente tem a liberdade de ter a versatilidade de poder usar a bolsa de várias formas. Então, lá no meu Instagram, vocês vão conseguir maratonar e ver os vídeos que tem sobre as clutches e a versatilidade. Porque você pode usar essa corrente da alça da bolsa como uma corrente de pescoço. Olha, é mesmo. Entendeu? Tô vendo aí no Você seu pode pescoço. usar. Então, aqui a gente sempre procura reutilizar as peças, utilizar de acordo com o colorismo, com aquilo que vai combinar com o nosso guarda-roupa, com o nosso estilo de vida, porque afinal de contas é assim que tem que ser, né? É isso. A gente falou sobre coloração pessoal, né? Sim, sim. Mas às vezes a pessoa, ela coloca ali uma roupa da coloração Sim. pessoal dela, mas pega ali um acessório daquela cor que ela mais gosta, não é? Sim. E por aqui eu também produzo bolsas personalizadas da cor que a cliente pedir. Tá? Viu? Então vamos lá. Para a gente poder fazer o nosso fechamento da nossa clutch, o que a gente vai utilizar? É muito simples, tá? A gente vai utilizar uma agulha de tapeceiro. Se você que já tem experiência, você pode usar a sua própria agulha que você crochetou, produziu a sua estrutura. Você pode usar a sua agulha que você está crochetando para fazer a costura lateral, tá? Então o que você vai fazer? É muito simples. A gente vai inserir a agulha aqui, ó, entre as tramas. É muito simples e bem intuitivo. Com aqueles 30 centímetros que você deixou, né? Isso mesmo, ó. E eu gosto de fazer dessa forma, por quê? Porque a bolsa, ela fica bem fechadinha, a lateral. E fica uma lateral muito bonita, porque a gente consegue deixar a bolsa estruturada para não cair nada da cliente pelos cantos, né? A ideia não é essa, A né? ideia não é essa. Deixar uma bolsa bem fechadinha, Bem fechadinha, né? E para dar realmente essa segurança. funcional, né, minha gente? Sim. Um outro ponto que eu quero falar também para você que vai trabalhar com fio residual, quando você for terminar a sua bolsa, existem alguns tipos de spray, que é um spray impermeabilizante. Inclusive, essa bolsa aqui, ó, ela foi produzida com fio de malha residual. E a gente coloca um spray impermeabilizante na bolsa. Por quê? Porque o fio residual, ele é um descarte têxtil da natureza, né? Então, é reutilizado. Então, pode acontecer que você vai utilizar aí um fio mais escuro ou vai ter o contato com a roupa e isso pode transferir. Então, para a gente ter essa segurança na hora de você adquirir a sua peça, a peça já vai impermeabilizada para você. Linda Tá bom? e maravilhosa. Ó, agora a gente chegou aqui no final do primeiro De um lado, né? Isso. O que eu vou fazer? Vou inserir aqui com o fio
aqui por dentro da trama, porque essa parte aqui, ela vai ficar por dentro. Então, eu vou inserir aqui por dentro da trama, para esconder esse fio. Puxa pro outro lado. Isso, vai para encontrar aqui. Isso mesmo. E aí dá certinho ali. Dá certinho. Esse tamanho aí dá de 30 certinho, centímetros? dá certinho, dá sobra. É mesmo? Sim. E aí esconde pra dentro. Esconde pra dentro. É importante também a gente ir ajeitando a nossa peça na hora que a gente for costurar pra fechar, pra peça não ficar torta, pra peça não ficar esgarçada, sabe? Pra ficar bem retinha Ficar bem mesmo, retinha bem e certinha. estruturada. Ó, Porque cada detalhe conta, hein, minha gente? cada detalhe É capricho. Isso mesmo. Chegamos aqui no outro lado, vamos fazer da mesma forma. Aqui, pontinho com pontinho, ó. Eli, enquanto você finaliza esse lado, agora sim eu vou passar todos os seus contatos pro pessoal. Então tá bom, por favor. Que a gente já tá chegando ao final do nosso programa. Gente, estou aqui com a Eliane Lima, que é artesã. O WhatsApp dela, olha aí, anota, hein? DDD 11, número 9 1400 5548. 914 00 5548. Instagram, @crocheli _moderno, @crocheli_moderno, e tem o YouTube também, né, que é o Ateliê Crocheli. Muito conteúdo da Eli lá para você aprender, como ela disse, é professora, experiência aí nessa área. Não é de muito tempo, mas ela é muito maravilhosa. Obrigada. E já virou professora dessa área e faz todos Sim. esses trabalhos, ensina todos esses trabalhos. Sigam Eli. É isso mesmo. E, gente, para vocês que querem aprender com mais calma, o passo a passo da Clutch Zaya, eu tenho um presente para vocês. Lá no meu YouTube, eu já tenho disponível para você que quer aprender com mais calma, que não deu para pegar, que tem alguma dúvida, o tutorial dessa clutch. Tá bom? Isso aí, ó, gente. coloquei aqui para dentro, finalizei. Eu vou cortar o fio. Tá vendo como sobra? Vou cortar o fio e eu vou dar uma gotinha de cola só para poder finalizar o meu trabalho e não ficar nada aparente. É isso, Eli. Tá a bom? gente tem que finalizar agora. Ai, um beijo para vocês, Mas meninas. Finalizamos. Olha que coisa mais linda. Parabéns pelo seu trabalho. Eu amei obrigada. demais, viu? Muito obrigada. De novo, não vou te abraçar porque eu tô com tá gripe, bom. mas obrigada pela sua participação. Obrigada E a volte ao vocês. nosso Com programa. certeza, Amei. com certeza. A você que ficou com a gente, muito obrigada pela sua companhia. Beijo grande, ótima tarde. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.